Boa tarde. Então, acho que todos ouvem bem assim. Que a paz, o amor de Jesus permaneça com todos nesta tarde, iluminada aqui no GBEM. Uma alegria retornarmos aqui depois de algum tempo, para refletirmos juntos sobre o nosso tema da tarde, sobrecarregados. Talvez todos nós saibamos com muita propriedade falar sobre isso. Quantos momentos da vida a gente já não atravessou, sentindo um fardo, um peso, uma sobrecarga muito grande. Não é assim? E nós às vezes pensamos, por que isso acontece, não é? Por que precisa ser assim ou por que é assim? A gente aprende, ouve falar muitas coisas sobre o sofrimento, as lutas, as dores. Faz parte da vida. Quando a gente é bem jovem, a gente não é muito propenso a aceitar isso, não é assim? Mas à medida que nós vamos vivendo, vamos conhecendo a realidade, nós vamos aceitando. Quando fica mais pesado o fardo, a gente às vezes reclama mais, não é assim? E nós podemos pensar, será que a existência humana ela precisa ser marcada por esse peso todo? Será que nós realmente precisamos passar por momentos tão intensos, tão difíceis? Quando a gente estuda a evolução do espírito dentro da perspectiva que o Espiritismo nos traz, a gente passa a entender melhor o sofrimento. Passa a compreender por que a vida tem esses momentos desafiadores. Passa a entender por que tem períodos na vida que a gente vai se sentir tão sobrecarregados. Mas quando a gente está passando por esses momentos e a gente não sente alívio, não sente que as coisas fluem, que elas melhoram, começa a vir um incômodo. Começamos a ser testados sobre o quanto a gente assimilou dessa ideia sobre a importância do sofrimento na evolução do espírito. Para aqueles que já vêm estudando há algum tempo, falar sobre a importância do sofrimento, que ele faz parte da realidade humana, é mais aceitável. Mas para outras pessoas que não têm as mesmas referências que nós temos, muitas vezes é difícil achar mesmo por que o ser humano sofre, porque o ser humano passa por períodos desafiadores. E é refletindo sobre tudo isso, e é refletindo sobre as nossas próprias lutas, que surgiu esse tema, já há alguns anos, pensando sobre essa temática. E aí, no início desse ano, eu pensei em retomar essas reflexões. Porque muitas vezes a gente aceita o sofrimento, a gente aceita a ideia de que o sofrimento é necessário, mas será que lá no íntimo nós realmente entendemos isso, de fato, realmente aceitamos? Será que nós aceitamos uma ideia errada? Porque talvez não tenhamos que sofrer tanto quanto nós estamos pensando. Talvez o modo de nós lidarmos com o sofrimento pode retirar dele todo esse peso, toda essa sobrecarga que ele traz. Então, nesta tarde, nós procuramos trazer essas ideias para que juntos, refletindo e com o auxílio dos espíritos benfeitores que estão presentes, possamos, juntos, recebermos talvez a intuição para que cada um de nós possa entender o significado do sofrimento em nossas vidas. Quando nós pensamos nesse sofrimento, nessa sobrecarga que nós temos, nós às vezes temos a percepção de que nos nossos dias o sofrimento ele é muito maior do que talvez já tenha sido em outras épocas. Porque hoje em dia você está recebendo uma carga de informações quase que em tempo real e em alguns momentos em tempo real. Porque a gente sabe automaticamente qualquer fato que vai afetar a nossa vida.
Desde o aumento do preço da gasolina, que vai impactar tudo que nós consumimos, até uma guerra a quilômetros de distância de nós e que vai trazer impactos para a nossa vida. Uma decisão que se toma por uma autoridade pública impacta a vida. Nós sabemos de uma catástrofe e aquilo já nos traz a lembrança do quanto nós somos frágeis. Ouvimos falar rapidamente de problemas que aconteceram entre pessoas muitas vezes próximas de nós e aquilo automaticamente nos impacta, criando uma percepção de que os nossos dias o sofrimento é muito intenso, de que talvez hoje nós estamos sofrendo mais do que os nossos pais e os nossos avós sofreram. Mas será que o que mudou da nossa parte é só a percepção e o sofrimento continua sendo o mesmo? Porque quando a gente relembra as histórias passadas, e histórias que nós ouvimos desde crianças, sendo contadas e recontadas, e nós meditamos nas lutas, nos desafios que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós tiveram, nós vamos pensando, talvez no tempo deles eles achassem que eram tempos muito mais difíceis que os tempos anteriores. E quando nós partimos para um estudo de como era a existência humana há séculos atrás, em que existia uma barbárie, um descontrole da violência muito maior do que o que nós temos hoje, e nós pensamos, como essas pessoas suportaram viver tanta opressão? É por isso que essa percepção que nós temos de que hoje nós sofremos muito mais, ela é afetada por todo esse conjunto de situações. Pela comunicação instantânea que nós recebemos de lutas, sofrimentos, dores que ocorrem no mundo todo, pela rapidez com que as demandas ou as resoluções que tem na sociedade impactam a nossa vida. Então a nossa percepção, na verdade, é que mudou sobre sofrimento. Porque a realidade é que o espírito, na sua evolução na Terra, ele continua enfrentando muitos desafios. E aí nós poderemos pensar, por que esses desafios existem? E aí nós lembramos daquela condição humana de pessoas que foram muito favorecidas, que desde pequenas foram mimadas, foram atendidas em todos os seus desejos, de que desde pequenos mal podiam cair que já tinham duas babás, os pais, os criados, todos ao redor, para levantá-la e tentar minimizar aquele momento de dor. Lembramos que talvez uma pessoa que tenha sido criada num meio em que todas as suas vontades foram prontamente atendidas, são pessoas que muitas vezes se sentem extremamente inseguras e frágeis quando se tornam adultas. Porque muitas vezes não foram confrontadas na sua fragilidade, não aprenderam com os desafios da vida a levantarem por si mesmas, não aprenderam com as limitações da vida a aceitar que nem tudo é possível. Então, quando nós pensamos que o ser humano, se ele crescer num ambiente de extrema proteção, ele se torna uma pessoa profundamente instável, imatura, incapaz de cuidar de si mesma, nós vamos entender que a natureza humana, ela requer sim desafios, perdas, frustrações, que ele requer sim muitas vezes que a carência nos ensine o valor das coisas que nós temos. E há mesmo histórias de pessoas que quando a vida melhora um pouco, elas descambam para uma série de desequilíbrios. Aí as situações de reveses da vida vêm e mudam todo o quadro daquela pessoa e ela novamente se curva e se contém e tenta se adequar a uma vida em que ela então vai ter que novamente, voltando para si mesma, se conter, se controlar. O que esse exemplo nos traz é exatamente essa condição que nós todos necessitamos, de passar por desafios, por passar por situações que desafiem as nossas forças, que façam elas surgirem.
que nos treinem, que nos faça crescer, que desenvolva o nosso potencial. Então nós nem precisamos daquele argumento que aprendemos com a doutrina espírita de reconhecer que o sofrimento é necessário na experiência humana. Porque alguém que não passa por frustração, que não passa por perdas, alguém que não passe por momentos que desafiam o seu potencial, se torna uma pessoa fraca, se torna uma pessoa incapaz de resistir à vida. E mesmo quando a pessoa continua com tudo favorável, vem um tédio, um vazio muito grande, porque é algo interno nosso, de precisar de desafios, de precisar algo que nos movimente, que nos desacomode, que nos faça sonhar, desejar, que nos faça querer algo. E nós só podemos desenvolver essas forças realizadoras quando nós sentimos as limitações. Pois quando tudo é fácil, nós não temos o porquê buscar. E sem buscar não desenvolvemos quem nós podemos ser. Mas felizmente nós também temos, além desse argumento prático que a nossa própria experiência nos mostra, nós temos todo o conjunto de explicações que a doutrina nos traz, explicando por que nós passamos por momentos de desafio. Porque eles têm uma relação direta com as nossas condutas, os nossos comportamentos, as nossas escolhas e as nossas ações. Sendo que muitas das situações que nós vivemos são, na verdade, os desafios que surgiram devido às escolhas anteriores que nós fizemos, mas algo que nunca podemos esquecer, relacionados às escolhas presentes, atuais. E não é muito difícil a gente relacionar uma série de situações que nós vivemos hoje e que, se nós formos maduros o suficiente, nós vamos reconhecer: foi a minha insensatez numa época que me levou a essa situação de hoje. Foi a minha ambição que me colocou nessa situação. Foi a minha imprudência, o meu orgulho ou a minha vaidade que me arrastou a essa situação desafiadora que eu tenho. Então veja que nós vamos descobrindo que faz parte da natureza e da existência humana enfrentar desafios. Seja porque a nossa própria essência precisa deles para crescer, se transformar e evoluir, seja porque nós, nas nossas escolhas, buscamos essas consequências, sejam das vidas passadas ou das vidas presentes. Mas tudo isso, gente, toda essa reflexão, ela é muito útil para a gente pensar num momento como uma tarde agradável dessa de sábado, não é? Em que nós talvez não estejamos tão sobrecarregados, não estamos no olho do furacão, como dizem, não é assim? Talvez tenha alguém aqui hoje que esteja assim, está aí se segurando, buscando um auxílio, buscando talvez uma luz para a solução de um grande enigma. Eu posso dizer para todos aqui com muita convicção de que essa luz existe. Essa forma de nós nos libertarmos desses momentos tão aflitivos, ela existe. Mas ela não será exatamente como nós queremos, mas como ela precisa ser para atuar. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mais no decorrer da palestra. O fato, então, que nós constatamos é que existem momentos em que a nossa vida, ela nos sobrecarrega de muitas circunstâncias de desafio, de dor, de sofrimento. E muitas vezes essas situações, elas vão nos embrutecendo, vão tirando de nós a nossa capacidade de sermos pessoas mais sensíveis, mais tolerantes, de pessoas mais fraternas. Muitas vezes, quando nós estamos atravessando momentos muito difíceis, nós pensamos somente na nossa dor, somente nos nossos desafios. E isso torna, então, para nós uma experiência um pouco complexa. Por quê?
É muitas vezes no momento da insensibilidade que nós passamos pela dor e que deixamos a solidariedade, a compaixão e o amor de lado e focamos apenas em nós, é que nós às vezes perdemos a oportunidade de solucionar os nossos próprios desafios. Porque muitas vezes, quando nós somos sensíveis à dor do outro, mesmo carregando as nossas próprias dores, é aí que o nosso coração se expandindo, ampliando a nossa capacidade de amar e de sentir e refletir, é que nos aproxima de todas essas legiões de espíritos beneméritos, benfeitores, desses espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes e como tantos outros que partilham dessa grande mobilização em favor da evolução do mundo. É no momento que nós somos mais duros de coração que nós fechamos os canais da mente e não captamos as inspirações, as intuições amorosas que os benfeitores espirituais nos enviam, nos convidando a uma transformação e um crescimento no momento da dor. É no momento que nós nos tornamos mais egoístas e mais fechados em nós mesmos que nós perdemos a percepção de toda essa dimensão espiritual que existe. E nos fechamos tanto nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos, que nós não vemos saída, porque justamente os canais de comunicação não estão abertos. Por isso que em todas as tradições religiosas, em todas as grandes escolas espiritualistas, sempre se ensinou o amor, a caridade, a solidariedade independente da dor que você atravessa. Porque é esse o caminho de comunicação nosso com a força do bem atuante em favor de todos nós. É quando muitas vezes nós deixamos de cuidar da nossa dor para cuidar de alguém que sofre muito mais, que nós recebemos uma carga de amor muito grande. Que nós recebemos a gratidão daquele que numa oração irá pedir a Deus por nós. E que funcionará como uma força poderosa de intercessão em nosso favor. É nesse momento, muitas vezes, que nós percebemos que talvez a nossa sobrecarga não é tão grande quanto nós pensávamos. E deixamos de fixá-la como um fardo muito pesado, muito grande, e passamos a entender que nós ainda temos força para caminhar. E por caminharmos um pouco mais, podemos avistar um pouco mais ao longe as esperanças, as possibilidades de realização. Percebam que quando nós estamos sobrecarregados, aflitos, e nos abrimos para o sentimento da fraternidade, nós temos possibilidades, mas ainda não é a solução do nosso problema. Porque nós podemos também viver uma vida inteira sem atacar, sem resolver as causas daquilo que nos traz sobrecarga. Porque também essa fórmula da fraternidade, ela não irá nos auxiliar se nós também não compreendermos as causas do porquê sofremos. Se nós não relacionarmos as ações que nós precisamos ter. Ela funcionará como um auxílio poderoso, mas qualquer auxílio vindo do alto, ele nunca é completo. Nunca. Porque há sempre uma parcela de realização nossa na solução de todos os nossos problemas. Quando Jesus curava as pessoas, o que ele dizia? Vá e não peques mais. Ou seja, vá e não cometa mais erros. Então existia uma parcela para que aquelas pessoas realizassem de uma ação para que a vida dela continuasse restaurada como Jesus tinha feito naquele momento. Isso porque
quem é o responsável máximo pela sua própria existência é o próprio indivíduo. Por isso que não adianta, nos momentos de maior aflição, nós somente pedirmos: Deus, tira de mim esse peso tão grande. Porque muitas vezes esses fardos imensos que nós carregamos são depositados continuamente em nossos ombros por nós mesmos. Nós mesmos é que vamos, na nossa experiência diária, acumulando situações aflitivas, vamos assumindo compromissos, responsabilidades, obrigações, deveres, que nem precisávamos ter. Me recordo uma história de uma profissional, uma professora, que poderia já ter se aposentado, poderia aproveitar um pouco mais a vida dela, mas ela ainda se sentia profundamente comprometida com uma série de obrigações da vida que ela imaginava serem próprias dela, e principalmente com filhos adultos, que já deveriam ser capazes de cuidarem de si mesmos, que já deveriam ser capazes de buscar o sustento, de buscar a sua própria realização, mas aquela mãe ainda se sentia profundamente comprometida em suprir materialmente filhos adultos, crescidos, fortes e saudáveis. Ela poderia até pensar que aquilo é um karma do passado, que aquilo era uma dívida que ela tem com eles de outras vidas, ou de que ela tinha essa missão, quando na verdade pode ter outras causas. E nem levantamos elas aqui para não julgar a pessoa. Mas quantas vezes nós assumimos compromissos que não são nossos, que não deveriam ser nossos, mas por uma série de fatores nós acreditamos serem. É aí que nós muitas vezes podemos estar hoje sobrecarregados com situações que não têm relação com a nossa vida, mas que por uma ilusão nossa nós atraímos para nós. Então nos cabe sempre pensar se hoje aquilo que me pesa tanto, se realmente é algo que eu tenho que voluntariamente carregar, ou se eu posso simplesmente colocar do lado e dizer: esse fardo não é meu. Essa é uma das situações da vida de sobrecarga que nós podemos estar vivendo. Uma outra que é muito fácil a gente identificar. Nós vivemos numa sociedade de consumo, não é mesmo? Nessa sociedade de consumo, nós somos levados à ideia de que nós precisamos consumir uma série de produtos, de bens e de serviços para nos sentirmos felizes e realizados. Por quê? Muito habilmente nos vendem a ideia de que ser feliz é você ter uma série de experiências que são ditas necessárias para alguém se dizer feliz e realizado. Ou que você deve comprar bens, objetos, ou que você deva viver determinadas experiências para que você se sinta feliz. E nós somos levados a pensar que, se nós não estivermos dentro dessa condição, nós não seremos verdadeiramente felizes. Observe que aqui é um peso que os outros nos colocam nas costas, mas que só cabe a nós tirarmos e pensarmos o quanto do que dizem que eu tenho que ser, fazer e ter realmente é necessário para a minha vida. Porque aí eu posso tirar uma série dessas sobrecargas, desses pesos que eu me imponho para conquistar aquilo que me vendem como a experiência da felicidade. Há outras circunstâncias da vida que são sobrecargas poderosas que nós carregamos, que nos levam a assumir muitas vezes posturas, atitudes, acreditando que nós temos um papel no mundo de mudar pessoas, de guiar instituições, de conduzir situações.
porque nós acreditamos que nós temos as ideias melhores para aquelas situações. E nos envolvemos e nos comprometemos e criamos muitas vezes nessa tentativa de conduzir ao nosso modo a experiência alheia, criamos momentos de aflição, momentos de tensão no nosso relacionamento com outras pessoas e carregamos uma sobrecarga mental, muitas vezes de conflitos uns com os outros, porque nós somos muito hábeis para querer conduzir a vida alheia e não necessariamente somente a nossa. Porque nós até usamos o argumento da caridade. Mas eu estou vendo, ele está fazendo tudo errado na vida dele, então eu vou lá fazer tudo o que eu puder para conduzir. Tem pais que fazem isso com filhos adultos, não é mesmo? Irmãos, há casais que fazem isso. E muitas vezes a gente quer conduzir o outro, quer que o outro viva as experiências como nós achamos corretas. E ficamos aflitos, agoniados, angustiados, porque nós vemos que a pessoa está caminhando com as próprias pernas, cometendo os próprios erros. E nós não nos conformamos com algo que Deus deu a essa pessoa, que é o livre-arbítrio, fazer as suas escolhas. Isso não significa que nós vamos ser omissos, negligentes, indiferentes com quem quer que seja. Se houver um amigo incidindo num erro, e a minha amizade me permite dizer a ele, meu irmão, esse não é um bom caminho, é meu dever fazer isso. Se houver uma das minhas filhas tomando escolhas na vida não adequadas, vou dialogar, conversar, intervir, mas até um certo limite. Porque a partir do momento que o indivíduo é capaz de fazer escolhas, por que nós vamos trazer a aflição para nós, se ele está no livre exercício de um direito divino assegurado a ele? Não é muito fácil lidar com isso, porque quando nós amamos, às vezes a gente ama com tamanha intensidade que a gente quer poupar os filhos de todos os erros, todos os enganos, mas em algum momento eles vão precisar agir por si mesmos. Então é melhor que eles aprendam com as experiências comuns da vida, a terem as consequências daquilo que eles escolhem, e não trazer essa sobrecarga para a minha vida. Há pais que não conseguem mais viver a sua própria vida, porque vivem apenas a vida dos filhos. E esquecem que uma vez que a gente os coloca e eles estão aptos a realizarem no mundo o que compete a eles, e a nossa vida prossegue, nós temos outras realizações como indivíduos a cumprir, a alcançar. Então nós podemos hoje estar sobrecarregados por uma série de circunstâncias em que nós vamos amargurando e nos sentindo muito infelizes, mas porque não são cargas que necessariamente nós precisávamos carregar. Há pessoas que às vezes elas aceitam uma série de imposições profissionais, mas porque ali dá muito dinheiro, é um ótimo emprego, com um salário extraordinário, benefícios incríveis, mas a pessoa descobre uma hora que ela não tem tempo nem de ver o filho brincar, porque ela tem que produzir continuamente. E aí a pergunta é essa: será que é tão necessário uma vida em que nós somos tão sugados, tão absorvidos? Será que realmente nós precisamos entregar aquilo que nós temos de mais valioso enquanto estamos encarnados? Que é o nosso tempo de vida aqui? Porque é isso, gente. Na verdade, quando a gente ganha muito e nós estamos entregando toda a nossa vida para obter esse muito, nós estamos vendendo o tempo de vida nosso.
Se for uma realização nossa que nos faz sentirmos felizes, completos, tudo bem. Mas e se nós estivermos adoecendo, enlouquecendo, perdendo a nossa humanidade em busca de uma competitividade, em que eu, talvez, às vezes, um líder de uma equipe, fico numa pressão psicológica tão grande que eu vou fazendo um a um dos meus colaboradores adoecerem. E vou tirando deles toda a vitalidade, toda a energia. Por quê? Olha, eu te ofereço prêmios, mas me dá aqui a sua vida integralmente. Nós precisamos repensar os papéis que nós exercemos no mundo, no sentido de não aceitarmos sobrecargas que não nos cabem e não impormos às outras pessoas isso. Porque é muito fácil seduzir o espírito em evolução pela posse material. Mas o que resultará depois de tantos anos em que nós percebemos o que eu fiz da minha vida? Eu não vivi, eu não amei, eu não vi as belezas que o mundo oferece, eu apenas trabalhei, acumulei, guardei, me enriqueci e enriqueci outros. Mas o que eu vivi verdadeiramente desse tempo todo? Não que seja condenável buscar nenhuma situação material favorável. Há momentos da vida mesmo que é para isso. Mas a vida não pode transcorrer toda ela só nessa busca desenfreada pela posse do material. Certa vez Jesus falou uma parábola sobre isso, do homem rico, poderoso, que disse para a sua alma, disse para si mesmo: você tem celeiros fartos, com tesouros por muitos anos. Você pode comer, beber, aproveitar a vida ao máximo. E aí Deus fala sobre essa pessoa: seu ignorante, nécio, hoje sua alma te será tirada. Por isso que não adianta a gente viver muito a vida sem verdadeiramente vivê-la naquilo que é essencial. E o que é essencial na nossa experiência? É o afeto, é a troca, é o conhecimento que nós adquirimos com o outro e de experiências positivas que nós podemos ter. E muitos estão tão atribulados na busca incessante pelas riquezas terrenas, que todo esse tesouro do reino dos céus, que são as relações afetivas, saudáveis, profundas, são colocadas em segundo plano, em que a pessoa deixa de experimentar as experiências mais significativas da vida, que são aquelas que se passam com outras pessoas e que precisam de tempo, de qualidade, de uma convivência adequada para que seja feita de uma forma profunda, gratificante, que enriqueça verdadeiramente a nossa vida. Há pais que em uma época da vida pensam: eu não vi meus filhos crescerem. Ah, mas eu ofereci tudo o que eles precisavam. Pode ser que materialmente. Mas e a presença? E o afeto? E o companheirismo? Nós temos que equacionar a nossa vida tão sobrecarregada para que pelo menos em um momento especial da semana nós tenhamos com eles. E temos que ter esse tempo com qualidade, sem irritação, sem cansaço, sem dizer assim: trabalhei a semana inteira, final de semana eu quero paz, não quero choro de criança, não quero contato com reclamação da minha esposa, não quero nada. Porque se a nossa vida está sendo assim, é porque nós aceitamos uma sobrecarga que talvez nós não tenhamos que ter. E se nós escolhemos, nós precisamos encontrar o equilíbrio, porque senão nós vamos nos sentir muito fracassados realmente. Vamos nos sentir muito vazios.
Porque a vida, a existência terrena, ela só faz sentido nas relações que nós construímos, na afetividade que nós desenvolvemos, no carinho, no amor, nos momentos felizes, nos momentos de união. Quando a gente não tem força para criar isso na vida, é porque talvez a nossa energia está toda concentrada em algo que não é prioritário. Então, o que diz a sabedoria é que nós deixemos de lado tantas dessas sobrecargas, desses pesos, dessas coisas que nós não precisamos necessariamente. De tudo aquilo que nós podemos, sim, deixar de lado e que não faz parte realmente das nossas realizações como espíritos. Porque nós estamos vivendo temporariamente na matéria. Já ouviram falar que ela é muito ilusória, que ela nos leva a pensar, quando estamos aqui, que a nossa vida se resume a esse instante, que precisa ser aproveitado ao máximo porque ele vai acabar. Mas a nossa vida transcende a materialidade, ela continua. E nós seguimos para o futuro com tudo aquilo que nós vamos trazendo dessas experiências. E acreditem, existem espíritos sobrecarregados no mundo espiritual, sobrecarregados de remorso, de aflições, de desencantos, carregados de frustrações, carregados de ódio, porque não se libertaram dessa carga tão pesada, tão intensa que nós acumulamos na vida. São aquelas pessoas que passaram uma vida inteira aqui remoendo as agressões, as ofensas, as perdas que elas sofreram causadas por outras pessoas. Por não saberem perdoar, carregam o coração, sobrecarregam a sua mente de rancor, de ressentimento. E quando desencarnam, eles não ascendem aos mundos superiores. Eles não vão para nosso lar ou para outra colônia espiritual se refazerem. Eles ficam mentalmente presos, ciclicamente presos, às dores, às agressões que eles sofreram. E todas as semanas, em alguma casa espírita, numa reunião mediúnica, numa sessão, tem espíritos dessa natureza se manifestando. Porque essa legião em torno do planeta é imensa, de pessoas profundamente frustradas, com uma sobrecarga na sua mente, em que elas não conseguem deixar de viver, por um instante sequer, todas as suas emoções conturbadas. E a gente chega até a pensar, como é bom estar encarnado. Porque a vida encarnada, ela tem uma rotina que nos obriga a trabalhar, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do cachorro, que nos distrai a atenção. E nisso nós temos a oportunidade do esquecimento. Mas muitos, quando desencarnam, já não terão mais essa rotina e estarão mentalmente presos a tudo aquilo que eles não souberam tirar de si nessa experiência terrena. Por isso, meus irmãos, eu recomendo, quem carrega no seu coração, na sua mente, pensamentos recorrentes de mágoas, de tristezas do que aconteceu, das agressões, das revoltas, aquelas lembranças amarguradas, vamos buscar auxílio hoje para se libertar disso. Vamos exercer o perdão, que nunca é absolvição. O perdão é a gente tirar de nós mesmos aquela raiva sobre aquela pessoa que nos trouxe o mal e confiarmos que Deus fará para ele e para nós o melhor. E que nós não precisamos viver sobrecarregados com essa aflição da revolta, do ódio, do desejo de vingança. Porque cabe a nós fazermos essa escolha. Cabe a nós nos libertarmos de tudo isso. Cabe a nós libertarmos a nossa mente.
Por isso que nós precisamos, na verdade, buscar aquilo que eleve o nosso pensamento, aquilo que sustente em nós uma mudança na compreensão das experiências que nós estamos tendo. Que nós coloquemos novas ideias e validemos diariamente essas ideias dentro de nós. Para que quando nós desencarnarmos, nós sermos essa alma liberta de tantas aflições. E aí sim poderemos ser convidados pelo nosso Espírito protetor, que nos acompanhou a vida inteira e vai nos dizer: meu irmão, seja bem-vindo, você venceu o ódio, o rancor, o ressentimento, a inveja, você venceu tudo isso e hoje você é um espírito que pode sim descansar numa colônia espiritual, replanejar a sua vida para as próximas experiências. Mas se nós desencarnarmos com todas essas aflições, nós continuaremos sendo aflitos, continuaremos sendo sobrecarregados. Por isso que o convite amoroso de Jesus, batei a porta e ela se abrirá, se aplica essencialmente a todos nós, todos os dias, nesses momentos de tantas aflições, de tantas angústias, de tantos pesos reais e imaginários que nós carregamos dentro de nós. Cabe a nós buscarmos essa ajuda diariamente, através da oração, através da leitura edificante que nos faz assimilar novas ideias, através da frequência à casa espírita, para que semanalmente façamos o tratamento prescrito, para que ao adentrarmos a câmara de passe, nós realmente nos coloquemos numa posição interior de recebermos profundamente essas energias vitalizantes. E quando nós abrimos o nosso coração dessa forma, nós sentimos a presença poderosa e amorosa da espiritualidade naquele momento. Porque nós aspiramos, almejamos essa transformação em nossas vidas. Então cabe a nós fazermos essas escolhas. E às vezes essas escolhas elas nos são apresentadas ali para nós decidirmos na forma de um convite. Quando a casa convida para um evento em que virá um grande palestrante, como será na semana que vem. Quando a casa nos convida a participar dos cursos doutrinários que se iniciam. Quando a casa nos convida a participar das ações de assistência social, a nossa tão doce caridade. Todos os dias ou todas as semanas nós podemos ter essas oportunidades de transformação. Elas estão ao nosso alcance, porque essas experiências, elas modificam o nosso modo de pensar, de assimilar a vida. Elas mudam a nossa compreensão. E é aí que nós vamos percebendo que o peso, a sobrecarga já não é tão intenso como nós imaginávamos, mas muito mais leve. Muito mais fácil de ser carregado. E aí passa a fazer sentido aquilo que a gente ouve com recorrência nas casas espíritas, que Deus nunca coloca um fardo maior nos seus ombros que você não possa carregar. E aí a gente percebe que nós não somos mais sobrecarregados, que nós só estamos carregando um fardo apropriado para essa jornada da nossa vida. Porque muitas das nossas aflições, na verdade, elas são amplificadas ou são intensificadas pelas nossas escolhas, pelas nossas posturas e atitudes mentais. Quando mudamos a nossa forma de pensar e sentir a vida, tudo se renova. E aí, quando nós ouvimos uma lição inesquecível de Jesus, aí nós começamos a perceber e dar sentido. Quando ouvimos aquilo que Jesus falou assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos livrarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim,
porque sou brando e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Já ouviram essa lição inesquecível de Jesus? O que é o jugo? O jugo aqui é um símbolo de diretriz, de comando. O jugo é aquela trave que se colocava no pescoço da parelha de bois para que eles pudessem caminhar numa única direção. O Evangelho traz jugo como símbolo de algo que nos direciona. E veja que Jesus diz: aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E aí a gente começa a entender por que possuir brandura e humildade tornam os fardos da vida muito mais leves. Porque nós passamos a não acolher mais revolta, indignação, não sentimos mais o orgulho ferido, porque seguimos a direção que Jesus nos dá, de nos conduzir, de nos encaminhar para uma realização maior em nossas vidas, com vistas à vida espiritual. Por isso que os espíritos no século XIX, quando movimentaram fenômenos impressionantes e despertaram a atenção dos intelectuais da época, era para fazer ressurgir na França, com a terceira revelação, o Espiritismo, novamente a figura de um Jesus amoroso, de um Jesus que nos convida a uma transformação interior, de mudança de padrões de pensamento, de mudança de valores, de transformações nas nossas expectativas em relação à vida, nos ensinando a nos despojar do orgulho, da vaidade e do egoísmo, que são os verdadeiros tiranos do espírito, que são as nossas imperfeições que nos levam a sobrecarregarmos a nossa vida com tantos pesos inúteis. Por isso que esse convite amoroso de Jesus novamente é posto a todos nós. Que o dia que nós nos sentirmos muito sobrecarregados, muito aflitos, busquemos a figura do Mestre em oração. E nós vamos sentir uma força renovadora, porque vamos estar conectados a essa espiritualidade tão amorosa que vai nos auxiliar em nome de Jesus na superação dos nossos desafios. Quando eu estava preparando esta palestra, ela tinha já sido feita a primeira vez há uns 8 anos atrás, e aí eu estava apenas folheando a minha pasta com os meus roteiros escritos à mão, alguns digitados, e aí eu encontrei essa palestra. Retomei o tema, e tinha muito a dizer comigo naquele momento da minha vida, porque eu vinha de uma reunião de trabalho extremamente opressiva, de excessivas cobranças e de excessivas exigências. E ao ler novamente as ideias, novamente me confortaram. Mas algo para mim assim muito significativo aconteceu. A TV na sala estava aberta, nos streamings, tinha lá YouTube e os outros, e um dos vídeos do YouTube sugeridos era exatamente este aqui. Eu ainda não havia comentado nada, não tinha falado nada, não tinha pesquisado nada na internet, mas no streaming estava lá. O que aconteceu? Cada um que pense o que achar que deve pensar. Mas para mim foi uma convergência muito significativa que transcende a mera coincidência. Vamos assistir o vídeo, porque ele tem muito a nos dizer sobre o tema desta palestra e sobre esses momentos que nós precisamos de ajuda para superar as nossas dificuldades. A música, ela nos diz exatamente isso, que nessa passagem do Evangelho,
Jesus disse, né, que nós encontraremos descanso para as nossas almas quando nós seguíssemos a diretriz do Evangelho. Então busquemos, no momento do maior sofrimento, o momento da oração e da inspiração. E nós receberemos essa força. Muito obrigado a todos. Fiquem todos na paz de Jesus.